que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o lançamento oblíquo. Qual é a peculiaridade desse lançamento? Ele sofre a interferência de dois eixos, ou seja, quando eu pego esse objeto aqui e lanço ele com um determinado ângulo em relação à horizontal, eu vou chamar esse ângulo muito criativamente de θ, ok? Então aqui, ó, essa é a minha velocidade de lançamento, tá bom? Quando eu lanço um objeto, tá, com um ângulo θ com o eixo, esse objeto descreve uma trajetória. Eu vou tentar desenhar a trajetória aqui, gente, ó. Descreve uma trajetória que se assemelha-se a uma parábola, não é isso? Que você estudou lá nos teus exercícios de matemática, tá legal? Eu sei que aqui não ficou perfeito, mas você tem mais ou menos isso aqui acontecendo, ok? Então, todo lançamento oblíquo, ele descreve uma trajetória, uma parábola, graças à inclinação do lançamento. Graças a essa inclinação que eu estou dando aqui para esse objeto que foi lançado. Tá legal? Meus amigos, reajam por favor até aí. Como é que foi até aí, gente? Tranquilo? Suave? Beleza? Ok, então. Agora, a gente vai analisar o seguinte. Vamos esquecer um pouquinho essa trajetória. Vamos pensar somente em cada eixo. Vamos pensar somente nessa velocidade aqui e em cada eixo. A gente já estudou lá em vetores como decompor os vetores. O que significa decompor os vetores? Eu vou pegar esse vetor que estava aqui, ó, inclinado um ângulo qualquer, tá legal? E vou transformar esse vetor em dois outros vetores. Esse vetor que eu acabei de desenhar aqui, ele é a projeção do vetor V0, ele é V0 projetado no eixo Y, ok? E outro vetor que eu vou desenhar aqui também, gente, ó. Aproveitar aqui essa régua para ficar bonitinho, né? Então, eu vou desenhar aqui o meu vetor sobre o eixo X, tá? Vou desenhar de outra cor, vou desenhar aqui de azul. Ó, esse foi o meu vetor V0x. Tá legal? Aqui em cima eu vou escrever, ó, V0x é a projeção do meu vetor V, só que sobre o eixo X. É a sombra do vetor V, tá legal? Sobre o eixo X. E essa sombra é fácil de calcular. É dado por o valor do vetor inicial vezes o cosseno do ângulo, não é isso? Do ângulo que ele está inclinado. E aqui, ó, e o nosso V0y também é fácil de calcular. Ó, V0y é dado por quem? É dado por V0 vezes o seno do ângulo da inclinação, né? Vezes o seno do nosso ângulo θ. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha um vetor V0, eu decompus esse vetor. Eu transformei em dois outros vetores, só que esses dois outros vetores, um em cada eixo, ok? O que era V0 passou a ser agora V0y, que está atuando somente no eixo Y, e V0x, que está atuando somente no eixo X. Tá legal? E aí, gente, como é que foi até aí? Reajam aí nessa decomposição desse vetor aí. Como é que foi? Vai, falem comigo. Posso continuar, gente? Vamos lá, falem comigo aí, por favor. De boas. Pode explicar de novo, professor? Por favor. Claro, claro. Então é o seguinte, Amanda, ó, presta atenção. Eu tinha uma velocidade de lançamento.
Essa velocidade estava no eixo y para eu poder usar a gravidade? Não. Essa velocidade v0 estava no eixo x para usar as equações do movimento nesse eixo? Não. Eu não estava nem no eixo x, nem tampouco no eixo y. Tá legal? Mas essa velocidade pode ser desmembrada em duas outras. Esse desmembramento, essa separação, nós chamamos na física de projeções, na física e na matemática, tá? A projeção, ou seja, a sombra dessa velocidade no eixo y, é o que nós chamamos de v0y. Então, agora, essa velocidade está representada no eixo y. E essa representação vai sofrer interferência da gravidade. Ok? E qual é a representação dessa velocidade no eixo x? Tá? É uma sombra dela nesse eixo, que é o nosso v0x. Então, o que antes era uma única velocidade, só que fora dos eixos, que era o v0, agora passaram a ser duas velocidades, tá? Uma em cada eixo diferente, tá? E aqui, ó, é como a gente calcula essas velocidades, tá bom? V0x é V0 cosseno do ângulo e V0y é V0 seno deste ângulo. Para você decorar, preste atenção, ó. V0x não está deitado aqui no eixo, não está deitadinho o vetor, então ele está com sono, então aqui é cosseno, tá bom? E ó, V0y não está de pé, ó, ele está sem sono, então ele é com seno. E aí, como é que foi, Amanda? Foi? E aí, restante da galera aí, foi tranquilo? Não, tranquilo, de boas. Quem tá aí? Tá o Sávio, tá a Amanda. Quem mais tá? E o Lucas. Vai, Lucas, tá tranquilo, né? Beleza, então. Bem, galera, então quer dizer que esse objeto aqui que eu desenhei, ele vai aparecer em muitos lugares nessa trajetória. Então eu desenhei um lugar nele subindo, tá legal? Eu desenhei ele num lugar lá, no ponto mais alto dessa trajetória, ok? E desenhei ele descendo aqui até tocar no solo de novo, tá legal? Ok? Bem, ele subindo, ele vai sofrer a ação da gravidade. Vocês sabem que ao subir você tem o quê? Uma velocidade diminuindo durante a subida. Por quê, galera? Porque a gravidade ela está te empurrando em direção oposta. Então eu desenhei um vetor gravidade aqui pequenininho, tá legal? E aqui, ó, eu já vou desenhar em sentido contrário. E aqui embaixo, ó, eu vou desenhar ele grandão, até lá embaixo, ok? Então tá aqui, ó. Deixa eu até mexer um pouquinho para a gente poder colocar melhor todo mundo na tela. Vou desenhar um pouco maior aqui. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: todo e qualquer objeto que sobe, galera, ele vai sofrer a ação da gravidade. Ele vai diminuir sua velocidade ao passar do tempo, ok? Então, esse objeto aqui que está subindo, a velocidade dele em y vai diminuindo, meus amigos. Vai diminuindo até chegar ao ponto mais alto dessa trajetória, o qual essa velocidade em y tem que ser igual a zero. Por que isso aconteceu? Porque eu estou agindo contra a nossa amiga gravidade. E ela só atua em que eixo, galera? No y. Então quer dizer que esse vetor velocidade, ele começa grandão, porque foi o momento de lançamento, e ao passar do tempo ele vai diminuindo, porque está contra a gravidade, até chegar no ponto mais alto, em que ele para trocar sua trajetória. Depois que ele troca a trajetória, aí ele está a favor da gravidade, ok? Então ele passa agora a aumentar o seu vetor. Por isso que eu desenhei aqui no final, moçada, ó, um vetor grandão. Ele volta a ser no ponto final aquilo que ele era no início. Ele volta a ser V0Y, ok? Vai, meus amigos, como é que foi nessas análises da velocidade? Falem comigo, por favor.
de diminuir a velocidade de subir e aumentar durante a descida? Foi? Lucas, vamos lá, Amanda. Suave, né? Beleza, então. Vamos que vamos, então. Então, agora, a gente já sabe calcular o tempo que demorou para ele chegar no ponto mais alto. A gente, inclusive, sabe calcular essa altura. A gente já fez isso em movimentos verticais. Tá legal? Só que agora eu vou usar essa relaçãozinha aqui. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Isso aqui, vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui uma cor azul. Vou colocar uma cor verde. Isso aqui é o que nós chamamos de altura máxima, tá? Ó, isso é a altura máxima. H máximo. Tá legal? É a altura máxima que esse cara chegou. E eu tenho duas relações importantes. Uma é o tempo de subida. O tempo de subida, tá legal? Vai ser dado por quem? Por V0y sobre a gravidade. Tá legal? A gente já viu isso aqui no lançamento vertical, quando eu lancei um objeto para o alto, tá legal? A gente já viu isso. E a nossa altura, a gente também já viu, que é o nosso V0y. Aqui eu posso escrever até assim, ó. Já que V0 é V0, V0y é V0 seno θ, eu posso escrever até direto assim, usando o seno do ângulo logo. A gente vê a dependência com o seno. Tá vendo? Esse é o tempo de subida, ok? E a altura máxima que esse cara alcançou vai ser dada por V0y ao quadrado sobre 2g. Isso a gente já estudou, né? A gente já viu isso aqui, a aplicação disso. Só que a gente só não aplicou a componente V0y. Por quê? O lançamento era vertical. Agora ele é oblíquo, então tem que ser componentes, tá bom? Galera, como é que foi em lembrar? Lembrar, né? Que a altura é dada por essa equação, isso aqui é da equação de Torricelli, tá bom? E que o tempo de subida, opa, que também é igual ao tempo de descida, não é? Já que a gravidade de subida é a mesma de descida, ok? Então o tempo de subida é V0y sobre a gravidade, tá legal? E a altura máxima é V0y sobre 2g. Como é que foi até aí, gente? Vai, fala comigo aí. Me apresentar e lembrar essas duas fórmulas, tá? Vamos lá, reajam aí, por favor. Ok. Manda ok. Cadê o Sávio? De boas, né? Tranquilão. Então vamos lá. Vamos pensar agora na distância que esse cara chegou. Aqui, ó, a gente vai chamar essa distância, igual no lançamento horizontal, ó, a gente vai chamar essa distância de alcance, ok? E a gente vai perceber que, a gente já viu isso, né? Que no eixo X, a gravidade não tem poder nenhum. Os objetos que estão sobre o eixo... Olha o Isaac querendo entrar agora. Deixa eu entrar aqui para gente zoar ele um pouco. Qual é, Isaac? O que foi? Dormiu, moleque? Esqueceu aqui, ah? Olha aí, ó. Isaac chegou agora. Vamos lá, vamos ver o que a gente estava falando aqui, ó. Ao longo... Olha que importante isso, ó. Ao longo do eixo X, a gente tem um negócio chamado movimento uniforme. Por que eu posso dizer que é um movimento uniforme ao longo do eixo X? Porque o objeto não sofre a ação da gravidade. Eu vou até colocar aqui, ó, o G, ó, e vou cortar ele, para você ver que nesse eixo, esse G não atua. Se a gravidade não atua nesse eixo, o meu movimento obrigatoriamente tem que ser um movimento do tipo uniforme. E o movimento uniforme faz com que
as velocidades permaneçam constantes. Então, olha que importante, ao longo de todo o meu movimento, no eixo X, preste atenção agora, hein? A velocidade não se altera, inclusive no ponto mais alto. A velocidade no eixo X continua existindo. Ah, professor, mas por que ela continua existindo ao longo da trajetória? Justamente para forçar que esse cara alcance uma posição. É essa velocidade em X que faz com que esse cara ganhe um determinado alcance. Tá legal? Ela sempre vai existir, inclusive no ponto mais alto, tá? Ela não vai sofrer interferência da gravidade, ok? E esse alcance a gente calcula da seguinte maneira. Esse alcance a gente calcula como V0x vezes 2 vezes o tempo de subida. Vamos analisar essa equaçãozinha que eu coloquei aqui? Vamos analisar essa equação aqui. Ó, o que é alcance? Não é a nossa distância percorrida? Não é o nosso ΔS? ΔS é a velocidade vezes tempo. A gente aprendeu isso lá nas primeiras aulas, tá? Então tá aqui, ó, ΔS, que é o nosso alcance, vai ser a velocidade vezes o tempo. Só que o tempo aqui, galera, olha, é o tempo de subida mais o tempo de descida. A gravidade que desacelerou esse objeto, olha que interessante, é a mesma gravidade que acelera ele de volta. Então, a taxa com que ele está freando, que é G, é a mesma taxa com que ele está acelerando, G. Então, eu tenho uma conclusão importante, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, eu não preciso colocar aqui a soma dos dois para multiplicar a velocidade. Se eles são iguais, é só pegar o tempo de subida e multiplicar por 2, ok? Se eles são iguais, tá legal? Beleza? E nosso V0x? O nosso V0x é a projeção que não muda, porque está no eixo X. A nossa projeção que não muda, tá? Porque o movimento é uniforme, vai ser dado por V0, cosseno do ângulo, V0, cosseno do ângulo, e aqui o 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes o tempo de subida. Ok? Vamos lá, galera. Muita coisa aí, hein? Me fala aí. Como é que foi na questão do alcance? Em verificar que é no eixo X e verificar que no eixo X não tem gravidade, por isso que ele é movimento uniforme, por isso que eu usei essa equação aqui, ó. Eu vou até colocar um balãozinho aqui, ó. ΔS igual a V vezes ΔT, ó. Igualzinho lá no movimento uniforme, ó. Vou até colocar um balãozinho aqui. E aí, gente, como é que foi? Falem comigo aí. Tranquilo? Tá tranquilo, Isaac? Eu vi que a minha internet também não tá ajudando nem um pouco, né? A minha também. Sávio saiu, Sávio voltou. O que houve aí, Sávio? Caiu? Lucas, foi? Amanda, foi também? Isaac, chegando nesse finalzinho aí, como é que foi? Tranquilo, tranquilo, Sávio? Como é que foi nesse finalzinho aí? De boa, né? Tu conseguiu chegar a pegar essa explicação do alcance aqui, né, Sávio? Foi? Maneiro, maneiro, maneiro. Tranquilo. Vocês querem tirar um print dessa tela aí? Só me digam se foi, para eu poder... Já foi? Legal, então. Galera, vou interromper o compartilhamento aí, valeu?
Tá legal? Eu vou interromper o compartilhamento. Terminei aqui. Moçada, então fica assim para a semana que vem. A gente vai pegar os exercícios da apostila e resolver aqui com a gente, tá legal? Vou preparar aqui nessa telinha aqui mesmo, nesse programinha. Quer dizer, ele tá jogando contra mim hoje, ele tá fechando aqui toda hora, eu tô tendo que abrir toda hora o programa. Hoje, com vocês até agora não aconteceu, tá? Mas eu vou preparar aqui um material pra gente, tá? Pra gente poder resolver exercício sobre esse assunto aí que foi o lançamento oblíquo. E de repente eu pego algum outro exercício sobre lançamento horizontal para a gente lembrar o lançamento horizontal também. Tá legal? Gente, tranquilo até aí? Posso encerrar então a nossa brincadeira? Valeu, valeu Sávio, valeu Amanda, Lucas, Isaac, tranquilo? Boa semana para vocês, bons estudos, valeu? Fiquem com Deus aí e até a próxima, hein? Um abraço, fui.